Muito bem, obrigada pela presença de todo mundo que está entrando. Estou aguardando aqui a entrada da Sâmia, da psicóloga Ah, Samira. foi! Olá, consegui Oi, vencer conseguimos. essa tecnologia hoje. É Estamos uma apanhando, mas estamos aventura, né? conseguindo. É uma Ai, aventura. demais. Boa noite, Ju. Deixa eu tentar Olá, ajustar aqui seja um pouco o bem-vinda, som. bem-vindos. Obrigada. Estamos começando aí a nossa conversa sobre suicídio, não é? É, Muita gente aí para entrar. É um tema, é um tema difícil, né, Samira? Samira é psicóloga, atende na Barra, atende online, agora no momento de quarentena, né, Samira? só online. Depois Do você Rio. nos comentários o seu link para contato com você. A Claro. Samira tem atendido bastante demanda de suicídio aí nas ações terapêuticas, né? Tem aparecido demandas de suicídio. Aqui também em Araruama, vez ou outra a gente atende também alguma situação, né? De pessoas com ideação suicida. E é um momento muito propício, né, Samira? De isolamento, as É, pessoas aí, muitas pessoas em adoecimento. Infelizmente, é perfeitamente. um tema que as pessoas não gostam muito, não é? Alguns Uhum. fogem. Eu comentei mais cedo com você a respeito do comentário, né, lá no Face que eu recebi. Sim, Então, a gente precisa conversar sobre, né? Vencer essa estigmatização, preconceito, as é barreiras isso. religiosas, não é? Quer falar alguma coisa? Tá conseguindo me ouvir? Estou ouvindo bem. Ah, tá. Não estava tendo um retorno bom, fiquei preocupada de não ouvir. Então, gente, né, como já falei, boa noite, a Jussara aí já deu introdução quanto a isso, né? Assunto que só a gente começar a propor a ideia de abrir esse debate, já surgiram essas, né, Jussara? Sim. Assunto polêmico. A Areta entrou aí online. Boa noite, Areta. Boa noite, Areta. Polêmico, causa um certo desconforto de pensar na possibilidade de alguém, né, por fim à vida. E pensar que existem pessoas que aparentemente a sua vida social está bem, ou financeiramente, e essa pessoa pensa na possibilidade de dar um fim a isso. Então a gente a cultura, vamos contra a religião. A questão dessa temática vai ser bem polêmica. Polêmica é necessária, né? Faz parte da vida, né? Está dentro de um contexto aí que a gente tem Hum, visto muito no meio psicológico, né? As pessoas sempre também comentários, né? A gente teve aí na mídia há pouco tempo o ator, né? Que cometeu sim, suicídio também. Então, é um tema que está mudar, né? Porque infelizmente a situação que a gente está vivenciando agora, ela está com esse assunto muito à tona. E uma sim. coisa A que eu ia gente, comentar aqui é sobre a nossa abordagem, né? A nossa abordagem também por colabora, como favor, você falou. A fenomenologia existente, ela pega muito, ela tem a crítica em torno da ciência, né? Determinante, da ciência que rotula, que limita, que impõe, né? As condições, a causa, né? E a gente não trabalha com causa. Qual é a causa do suicídio, né? Ah, foi por causa disso, daquilo. Nós trabalhamos com fenômenos, né? Motivações vivenciais, então, histórico da pessoa. Cada pessoa a gente entende que é única. Cada pessoa tem as suas dores, tem os seus sofrimentos, cada uma na sua medida. Né? Não tem como a gente né? pegar a medida de ninguém como parâmetro, porque cada sabe o que é ser si mesmo, né? Então a Sim, é gente isso mesmo. vai ter esse olhar sobre o assunto de hoje, o suicídio. Então, se a gente falar alguma coisa que vocês ficarem meio, opa, como assim? É porque faz parte É. da nossa visão, né, de trabalho aí da dinâmica terapêutica.
justamente esse suspender o fenômeno, né? A gente usa essa Uhum. expressão desse epoquê de pegar Regressão fenomenológica. e suspender, quer dizer, pegar uma situação, um fenômeno ali aparente e tirar todas as causas moralistas, o que é ciência, o que já é imposto Exato. pela religião, e fazer essa leitura da pessoa, do fenômeno que ela está trazendo. E foi justamente isso que a senhora falou. Geralmente a gente tem visto linhas científicas falar da questão da causa. E a causa leva uma consequência. E a gente justamente não trabalha isso. A gente trabalha mais com ações que direcionam. E cada um tem uma motivação, né, no sentido. E o que a Jussara falou de alguns, né, casos que acabaram surgindo em atendimento, foi justamente isso. Não tem como a gente criar assim perfeitamente, né, aquela linha de pessoa que vai aparecer com isso, aquele resultado. Fosse um motivo, né? Uns por questões familiares, outro por questões de projetos, outro por questões já de estar idoso e com doenças terminais, então isso também acaba agravando a, a motivação, né, de pensar em pôr fim à vida. A gente usa muito mais essa expressão, né, Jussara? A Uhum. questão ali da pessoa e da escolha. E outros, enfim, sempre quando a gente pega um caso, sempre vem esse fenômeno diferente do que a pessoa traz, do que ela vivenciou, do histórico dela, de como ela faz essa leitura, essa percepção que ela tem do mundo, de como a relação dela com o outro afeta, como o outro a afeta. Então tem toda essa leitura e toda essa análise que a gente faz. E a gente conversou bastante, né, Jussara, antes de chegar Uhum. aqui. Foi. A gente já vinha conversando, porque a gente se mobilizou bastante com essa questão do isolamento, né, da pandemia, e como isso está já trazendo, né, bastante. A gente não costuma usar essa expressão, mas para ficar uma linguagem mais fácil, transtornos, né? Transtornos mentais já estão surgindo, Uhum. estresse Sim. agudo, ansiedade, depressão, e a nossa preocupação hoje na saúde mental tem sido a questão do suicídio. O OMS já se pronunciou, né? Eu até compartilhei na minha página, tem sido a maior preocupação, tanto no período de isolamento quanto pós-isolamento, que acredita que se vai ter uma demanda grande de transtorno e, consequentemente, o suicídio deve ser um desses. Coisa que nunca deixou de existir na história, né? A gente analisa muito a história da humanidade, a história social, e na história do homem sempre teve a questão do suicídio, né? Nos períodos mais antigos, envolvido com religião, culturalmente, né? E hoje a gente vê, ainda mais pela questão do capitalismo, que a gente fez essa leitura, eu tive fazendo essa atividade. Então, o ser humano, ele está ali como algo que vai produzir, que vai gerar, se nega aí, né, nesse ritmo e vai contra tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo imposto, ele acaba criando esse desconforto, criando esse atrito na família, no meio social. E esse isolamento, que a gente sempre fala que é um isolamento físico, não um isolamento de afeto, né? E está surgindo o motivo como uma solução, né? A gente acabou vendo em uma das cartas de despedidas aí que surgiram na internet, as pessoas não vendo saída, não achando um outro meio, e esse é um dos motivos, né? Mas podem ser outros. É isso que a gente quer falar, né, Jussara? Que Uhum. são vários os motivos. Existe sim a possibilidade desses pensamentos, dessas ideações suicidas, mas o tratamento psicológico traz isso aí, dá essa amplitude, né, te possibilitar essa visão ampla da sua situação, da sua Exatamente. história, da sua relação, para que você possa ter mais uma escolha, né? Uhum. Não somente essa, mas outras possibilidades, outras escolhas. Você tem essa liberdade sobre sua vida, mas também tem a liberdade de ter outras escolhas. Exatamente. Você falou duas coisas aí que eu achei interessantes. A primeira em relação a esse adoecimento, né? Essa questão do isolamento, né? De tudo que está sendo colocado aí. E às vezes as pessoas estão preocupadas com o físico, né?
em fortalecer a imunidade para não pegar virose, não ficar gripado, enfim, né? Permanecer com a imunidade alta, fazer essa preservação do corpo, praticar atividade física em casa e tá esquecendo do contexto emocional, né? Que a gente precisa também fortalecer, né? A imunidade emocional, não só do corpo, do biológico, mas também da existência, né? Porque isso vai gerando adoecimento psíquico, né? Falando numa linguagem que as pessoas aí possam alcançar, isso vem trazer adoecimento a longo prazo também, né? Então, a gente precisa pensar, eu preciso me cuidar fisicamente, mas eu preciso cuidar também do meu psicológico para quando isso terminar eu estar saudável, estar bem para continuar, né? Isso é muito importante. A gente está vendo até a mídia mesmo, né? Muita propaganda sobre alimentação, sobre atividade física, isso é ótimo, isso é muito necessário. Mas a gente não pode deixar de olhar também para o contexto psicológico, que se faz importante demais nesse momento. Que às vezes as pessoas têm a impressão que estão em isolamento, que elas estão ilhadas, né? Que não tem. As pessoas, quando têm essa tendência de recolhimento, né? De melancolia, de depressão, elas tendem a se isolar mais ainda emocionalmente, né? Elas perdem meio que o contato afetivo. Isso é ruim, porque leva a pessoa para outras camadas de profundidade de adoecimento mental também. Então, isso é muito importante que você falou, da gente ter esse olhar sobre o isolamento, né, do adoecimento. E também essa questão que você colocou das cartas, né, que são expostas. Isso é muito ruim, porque agride a família, né, agride a pessoa. Né? A gente teve um assunto super polêmico aí essa semana, eu esqueci o nome desse senhor, desse ator que veio ao ato, que foi divulgada a foto, que foi divulgada a carta da motivação dele, né? É uma violação, né? Violação, é exatamente essa palavra. É uma violação à intimidade, né? Do ser que vai ao ato, como da família que já está ali na de luto, né? Sofrimento. De sofrimento, que é um luto totalmente diferente, não é? A gente vai falar isso, né, também. Não é? Então, não se expõe, né? Você fica aqui para a gente esclarecer, não se expõe nada a respeito das atividades da pessoa, né? Essa abertura de intimidade. É muito importante colocar isso. Só assim, duas coisas que me vieram. Não, é justamente isso. É como se a gente precisasse achar um limite entre falar sobre o assunto e não falar demais, invadindo a privacidade, né? Tanto do tentante, sobre essa expressão, que são pessoas que já tiveram uma, duas tentativas de suicídio, ou aquele que realmente decidiu pôr fim à vida, e a família, né, que ficou enlutada, que acaba sendo exposta e não é respeitado esse processo. Mas também é preciso falar na medida do possível, respeitando, né? Porque justamente coisa que, né, falar uma coisa assim acaba simplificando, mas é um fenômeno que já existe na história há muito tempo. Ocorre, isso não escolhe idade, não escolhe religião, não escolhe sexo, condição de saúde física, e tem sido esse grande embate da ciência, né, e da psicologia, tentar compreender por que as pessoas escolhem isso, tentar compreender como uma pessoa que aparenta estar bem toma essa decisão. E eu tive conversando com a Jussara, né, que eu participei de um evento no Setembro Amarelo, na PUC, e vários olhares científicos estiveram lá presentes, né, tanto psicólogos, psiquiatras, equipes de corpo de bombeiro, que trabalham ali efetivamente no corpo com essas pessoas, tomada na sua decisão, quando ali já, né, teve, enfim, a decisão que o que mais comum acontece, né? Entre ponte, sobre prédios, se jogar em apartamento, e essa equipe de saúde está ali
E vem isso tudo à tona, o conflito. A família, primeiramente, fica perplexa, né? E se sente... A fala que traziam ali era justamente isso, enganada. Por que que não falou? Por que que não falou pra gente? Por que que você não disse isso, né? Por que que você não contou que não estava feliz? E essa voz que a pessoa tá em porfia a vida que a gente quer colocar aqui. Esse sentimento de que possa ser dito, olha, eu não estou bem, eu não quero continuar, eu estou pensando nisso como possibilidade. E poder ser estigmatizado, né, sem ser marcado pelo resto da sua Julgado, vida, né? Criticado pela julgado, família, às vezes tem esse criticado, medo, né, da crítica, do julgamento, a exato. vergonha de E aí é que a falar, né? gente entra na fala do outro, porque muitas pessoas não conseguem dar esses sinais justamente pelo julgamento moral, né? Constituído normal da ciência que diz assim, como assim, né? Hoje a gente vê a ciência fazendo de tudo para salvar pessoas de um vírus e tudo, como pode ter alguém remando contra a maré? Né? Como pode ter alguém pensando o contrário? Então vem essa crítica, essa enxurrada de crítica sobre a pessoa e não permite que a pessoa se expresse, fale do seu Verdade. sentimento. E isso acontece, a gente pode perceber isso em consultório, a gente vê isso, infelizmente, em índices de saúde, que pessoas decidiram, né? Tiveram essa escolha. Alguns conseguem ainda ser resgatados, né? E é falado sobre isso no sentido de ser dito. Se você, né, tem alguém na sua família que você tem observado um comportamento diferente, se você tem observado, né, uma irritação ou uma desmotivação de interesse, tem esse momento de acolhimento, né? Talvez hoje não tanto presencial, mas a possibilidade de uma conversa pelo WhatsApp, a possibilidade de uma ligação, né? Por telefone, uma videochamada hoje, de você poder estar ali, olhar a pessoa e permitir que essa pessoa fale. Levado em clínica é justamente isso. Me responder assim, vai passar, tudo bem, é frescura, né? Eu passei na sua etapa, eu passei coisa pior. Então, diminui o sentimento do outro, diminui a dor do Minimiza, outro, né, a dor do outro, o minimiza. sofrimento do outro. E eu falo, né, eu fico arrepiada porque é uma realidade, né, de um sofrimento que precisa ter voz. E eu me sinto aqui com a Jussara manifestando essa voz, dessas pessoas que não conseguem canalizar essa dor, esse sofrimento de um outro mundo. Então a gente vê esse sujeito, né, esse ser no mundo aí, diante de um conflito terrível, de uma angústia, de uma dor, e qual a possibilidade dele entre o finito e o infinito? É dar o finito, né? É fazer uma escolha, e ele entra sobre essa escolha. Mas a partir do momento que tem um acolhimento, a partir do momento que se tem uma escuta, né? Nem sempre é possível uma escuta de um profissional, né, Jussara? A gente sabe a dificuldade das famílias de poder tratamento, né, de ter um acompanhamento, mas a partir do momento ali que tem coloca em acolhimento para ouvir, né, ouvir, realmente ouvir, não é sempre dar aquela resposta ou mas eu estou sofrendo por isso, e Às a pessoa vezes não vem e precisa responde, nem falar muito, né, Samira? É escutar, exato, precisa ser dito. motivar, não é? Isso A pessoa ajuda. precisa se abrir, precisa ver que não tem julgamento, né? O espanto. Mas como assim? Que absurdo. Realmente a gente fica às vezes espantado, mas essa pessoa precisa ser ouvida, não ser estigmatizada, né? E é um assunto que eu tenho batido muito na tecla de que precisa de voz. Precisa das pessoas ser ditas sobre aquelas que passaram por isso. E aquelas que passaram, às vezes guardam um segredo, né? Porque quer acolher outras pessoas ou dar, falar assim, dar o seu testemunho, né? Sobre a sua experiência, mas ela não consegue porque sabe que vai ser estigmatizada, vai ser marcada como uma pessoa com um transtorno mental, uma pessoa que não tem domínio sobre os seus sentimentos ou sobre as suas emoções, né? E esse estigma que é preciso ser trabalhado sobre essas pessoas. De fato. E assim, notando que eu tô aqui vigiando a hora e Por vigiando favor. os temas Eu para a falo pra gente caramba. não, vigiando para a gente
não ser surpreendido aqui pelo tempo correndo, né? Em relação a isso que você está falando, é muito importante, porque às vezes tem já essa insegurança da pessoa de expor na família, né? A vontade de não viver mais, né? O querer morrer, que é a última coisa, né? É a última possibilidade de escolha da pessoa frente a tudo que ela já está passando é a morte. Então, quando a pessoa chega a ter esse desejo do não viver e expõe isso em casa para um amigo, para quem quer que seja da confiança dele, o que ele precisa é de um apoio, de um acolhimento. Né? Quem passa por isso sabe que não tem receita de bolo, cada momento é um momento, não é? Cada conversa é uma conversa e são essas situações que vão prolongando, né, a decisão da vida. E isso é muito importante, é disso também que a gente quer frisar aqui. A gente está aqui para colocar, né, a posição sempre em relação à vida, as possibilidades de escolha, de pensamento, enfim. Então, esse acolhimento por parte da família, da rede de apoio, é muito importante, porque não tem uma matemática certa, não tem uma lógica, né? Não tem uma causa e efeito, não tem nada que você venha. Não é um medicamento, né? Esse acolhimento não é como um medicamento que a pessoa toma e no outro dia acorda boa e aquele pensamento. Não é assim que funciona. Então, a cada dia é uma escuta, a cada dia é um acolhimento, cada palavra é uma palavra. Quando a gente fala acolhimento, é uma palavra que envolva a pessoa efetivamente, um gesto de confiança, de segurança que você consiga passar para essa pessoa que está nessa situação, né? De não mais querer a vida. E às vezes a família não tem nem estrutura emocional, mas só dela escutar, né? Só dela dar esse suporte de escuta, de afeto, de confiança, isso já é o essencial, né? É o que pode ser feito, né? O que deve ser feito. Então, às vezes, a família desespera, mas é isso, é escuta, é acolhimento, é deixar a pessoa falar, se policiar para não estar criticando, se policiar, né? Para não julgar, isso é muito importante também, para não quebrar esse laço de confiança com a pessoa, o vínculo, né? De confiança com a pessoa que ela pede ajuda. Eu falo também sobre isso, que é difícil, a partir de quem começa com essa ideação, quem ela vai confiar. Geralmente, dos casos, né, no qual tenho lido e presenciado, tem sido difícil criar esse vínculo, né? Então, falando aqui tanto para quem não é da área da psicologia, né, enfim, quem está querendo saber um pouco mais, ou quem é da área da saúde, criar esse vínculo com essa pessoa com pensamento. E é um vínculo realmente de respeito, um vínculo real, em qual a pessoa possa confiar em você, no qual ela possa ter essa voz, mas não na questão do vínculo do total segredo, né? Como assim nesse total segredo? No que, a partir do momento que você vê no qual a pessoa já realmente tomou ali uma decisão, seguindo aí o manual da OMS, né? De suicídio, na qual você viu que realmente há um risco iminente ali àquela pessoa. Ela já deu um dia, ela já deu uma data, ela já deu uma hora, ela já articulou como ela vai fazer isso, com que instrumento, de que forma, né? E na questão da preservação da vida. A gente sempre vai estar na preservação da vida. Pulando, né, Jussara, um link que a gente já está indo para a rede de apoio. De vez em quando cai um pouco. A gente acabou indo. O Rodrigo comentou aqui que tem um filme do Augusto Cury, O Vendedor de Sonhos, realmente está na Netflix, vale a pena mesmo assistir. É muito interessante, fala sobre essa questão, né, do suicídio. E eu não vou dar spoiler aqui, não. Vale a pena assistir. Não da abertura de possibilidades, né? O filme fala sobre isso. Dessa abertura de possibilidade. Porque a gente trouxe até aqui como um tópico também, né? A parte de tomada de consciência, né? De fantasia imaginária. Não sei se a gente já pode pular para esse tema, mas estamos dentro do horário. Então, e fala a gente que as pessoas com essa ideação, elas entram numa
Meu Deus, Fugiu. no imaginário, né? Sim. Elas entram numa ilusão, a palavra ilusão, de que não existe outro caminho, né? E quanto mais ela pensa assim, que ela perde a racionalidade, ela perde esse contexto de consciência, de pensar, né? Do raciocinar, de parar e olhar outras oportunidades, outros caminhos que ela pode seguir, ela se perde nessa ilusão de que somente a morte vai resolver o problema, né? Somente pela morte as coisas vão se resolver. Mas será mesmo? Aquele pensamento de contexto, será mesmo que a morte é a solução? Será que realmente vai resolver uma questão? Né? Então a gente precisa trazer de novo esse ser humano para a realidade, né? De que pode existir outras coisas, pode ser uma fase. Não é como a pessoa perde emprego, às vezes a pessoa entra em desespero profundo, né? Entra numa crise existencial imensa, mas será que lá na frente ela não pode conseguir um outro emprego? É um exemplo, né? Não é sempre assim, mas é uma situação. Quando um casamento acaba, um namoro acaba, né? Será que a pessoa não vai ter a possibilidade de ser feliz novamente, né? São situações que a gente precisa trazer para não botar um ponto final, né, Samira? Eu vejo Isso, um pouco por esse lado. sim, porque levando, né, pela nossa linha da abordagem, a gente está tentando falar um pouco das redes de apoio, como essa pessoa se percebe, não tirando a questão, né, do apoio psicológico, psiquiátrico, enfim, a gente está fazendo a princípio uma leitura aqui de hoje, né? O que a gente está vendo sobre essa pessoa pensando na ideação suicida? Uma pessoa em casa, né, isolada, não tem acesso a um profissional de saúde e ele vai ter algum familiar. Então a gente está disponibilizando uma solução para essa pessoa próxima, a gente está proporcionando uma solução para essa pessoa que ainda está sem uma rede de apoio de saúde, mas a gente vai chegar nessa rede de apoio. E realmente é isso, né? Essa pessoa, ela está ali diante da sua existência, e essa temporalidade, ela aparece porque é como se a pessoa está congelada ali naquela temporalidade sem saída. A gente trabalha muito a questão da depressão passado, né, na sua temporalidade, a ansiedade, esse tempo à frente, e a ideação suicida é aquele tempo ali congelado, é um tempo parado na qual não se vê outra possibilidade, e a pessoa está presa nessa temporalidade dela, e perde-se essa percepção, né? Tem alguns relatos dessa sensação de não estar pertencente, não estar pertencente ao que está acontecendo, não se encaixa, não se encaixa mais na relação familiar, não se encaixa mais na questão do trabalho, a pessoa está totalmente, como se estivesse flutuando na sua consciência, na sua vivência, né? E a gente quer trazer ela para essa temporalidade, de que a temporalidade pode expandir, tem relações do passado, tem relações futuras, é possível construir, é possível trazer presente, sem ser tão doloroso. A gente traz essa questão do sofrimento, trazer para um presente não ser tão doloroso, e como trabalhar esse sofrimento, essa frustração, perda, né? Porque às vezes as ideações suicidas não são só por sentimentos, questões de dependência química, ou enfim, às vezes é um luto, né? Um luto, uma ruptura muito forte, né? Essa pessoa vivenciou uma ruptura muito forte, não está conseguindo elaborar essa ruptura, e esse consciente está levando a esse sofrimento. Então ela se desconecta totalmente da sua temporalidade, da sua consciência, e a gente vem trabalhar para que ela venha de novo e achar novas ferramentas, construir novamente, né, um meio de elaborar, fazer novos projetos, planos e lidar realmente com essa questão do luto e da perda. Pode ser a questão do trabalho, pode ser uma questão de um familiar, de um cônjuge. As motivações são várias, né? As motivações são várias, né? Determinadas, né? São Realmente, é algo que tem que ser trabalhado. E trabalhar também a questão do tempo, de que leva-se é um processo. A pessoa não chegou nisso da noite para o dia.
Então vai levar-se um tempo de processo Tem toda para uma que isso seja história, né, por trabalhado. trás desse sentimento, dessa ideação, né? Tem todo um Sim, contexto. A Adriana aqui está dizendo que nessa hora a pessoa não faz nada, é justamente isso que a gente está falando, né? É exato. trazer a Uhum. pessoa para a consciência de si, para a consciência de que existem outros caminhos, existem outras escolhas, né? É tentar só para esse tempo do agora, do poder decidir outras coisas, né? Isso que a Samira falou aqui Sim, agora. abrir esse leque de possibilidades, Uhum, né? E ainda que ela não queira nenhuma possibilidade, o terapeuta ali vai estar dando esse apoio, né? Como ela falou, não exato. consegue enxergar nada. A gente vai estar ali colocando, né, uma luz sobre essa consciência, sobre esse tempo, sobre esse momento de se trabalhar, de se ouvir, da pessoa ser acolhida, de falar realmente eu não quero mais, eu realmente não tenho mais sentimento por nada, ou a pessoa falar realmente não me interessa, não há nada que me Uhum, motive, e isso poder ser falado. A gente trabalha com a fala, né, Jussara? é. E muito do que é dito, quando a pessoa se escuta, ela começa a elaborar melhor esse Uhum, sentimento que não conseguiu ser expressado. É difícil, o ser humano é maravilhoso nisso, né? O ser humano ele é é. maravilhoso nessa sua consciência, nessa sua elaboração. A expressão do sentimento até hoje é algo que nenhum poeta, nenhum músico consegue definir perfeitamente, mas a gente está ali para trabalhar sentido, né? E que a pessoa não é só um Uhum, sentimento, não é só uma dor, existem outras coisas e isso precisa ser trabalhado. E essa rede de apoio que a exatamente. gente falou, familiar, é uma rede de apoio social, né? Não é ainda rede de apoio pública ou privada. A gente falou na questão dos amigos, dos Isso. familiares, alguém É. recorrer ou auxiliar tanto a pessoa que já começa a dar sinais, quanto a pessoa que procurou ajuda, né? Tem Para pessoas uma que buscam ajuda, conversa, mas né? não, Uhum. não é E acolhida. encaminhar, Ouvir e encaminhar, né? E eu até acolher e trouxe aqui, encaminhar para o profissional, como a Marieta falou ali em cima. Amigo exatamente, ouve, mas é o primeiro contato, né? Muitas das pessoas fazem um exato. primeiro contato na sua rede social e após essa situação do primeiro contato, é preciso encaminhar essa pessoa para o contato O apoio. profissional, para o suporte profissional, Sim, né? e rede de apoio aí? Se a pessoa não tiver, né, nenhum contato de nenhum profissional da saúde, existem as redes de apoio públicas, né? Tem o Sim, CVV, que é 188, o número que você pode ligar, é gratuito. Se você também souber de alguém e não sabe como acessar um deixa eu escrever psicólogo, aqui. né? Bota aí o CVV. E a partir dele tem as redes de saúde pública que a gente sabe, né? Todo o É. contexto. Tem os RAPs, o CAPS, toda essa rede de unidade de pronto atendimento Uhum. que vai estar ali acolhendo a pessoa mas a pessoa é um ser social. Ele é ligado a outras pessoas. E por isso que o isolamento está afetando tanto, e por isso que a gente está falando Sim. tanto dessa rede de apoio social, de quem está próximo, de quem pode perceber os sinais por uma postagem, né, nas redes sociais, a pessoa começa a lhe dar Exatamente. Muito sinais, importante. é, mensagens que a gente vê muito, é uma música, uma letra, né? Apenas uma música Letrazinha. com uma letra, letra de música, uma imagem, ou simplesmente a pessoa se desconecta totalmente das redes sociais, são sinais. A gente tem que estar atento a esses sinais e a gente, como amigo, não invadir, né? A gente falou essa questão de não invadir, não de tutelar, mas É. de mostrar ali aquele acolhimento e se colocar como apoio. É, teve sim, né? Procura, eu até conversei com o Jussara nesses dias de isolamento, pessoas tanto da área da saúde e tentarem pôr fim à sua vida, né, durante a semana passada, estiveram buscando ajuda, entraram em contato comigo, e motivos diferentes. E essa rede de apoio de um amigo que passou o meu contato, que passou um telefone, foi essencial para que essa pessoa tivesse Uhum. ajuda, né? Perceberam a ausência no encontro no grupo do WhatsApp, perceberam a aparência mudando, ou e aí foi indicado, olha, meu amigo, o telefone, eu dei o telefone do psicólogo para o amigo, e aí assim a gente pôde efetivar realmente um atendimento ali psicológico, um plantão ali, em sofrimento. E, né,
Que bom, graças a Deus, tivemos um fim aí inesperado. Que bom, né? Então, como é importante esse primeiro contato, a primeira percepção de quem convive, né? Quem está ali na convivência da pessoa, de notar e correr, né? Não delongar, correr para poder atender a pessoa de alguma forma. A gente vai estar aqui pulando o tema, passando para o próximo. Se você tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, fique à vontade, a gente vai conversando aqui junto, todo mundo, né? Podem ficar à vontade aí para poder participar com a gente, né, Samira? Entrar nessa Isso, conversa aí eu não através dos sei se eu li comentários certo ali também. a Pode Eita, ler, né? Eita Mai. O depressivo nem pode. sempre é aquele que fica nos cantos isolados chorando. É muito importante se atentar nas pequenas alterações. Realmente, tá a irritação, a irritabilidade ou uma superagitação ali também é um que Verdade. pode aparentar. Mas a gente sempre é bom. Gente, diálogo. Não, a princípio, o diálogo tem sido a primeira maior ferramenta. A Cida está aí presente com a Cida, gente. tudo bem, Cida? A Saudade. gente é importante falar também, a gente está falando de rede de apoio, né, desse contexto de acolhimento da família, de amigo, contexto social dessa pessoa que está aí nessa situação de por fim a vida. E é importante falar também no contexto da saúde, né, no nosso meio, Uhum. quando essa pessoa é tentante, né, tentou, mas foi para o hospital, né, deu tempo de socorrer. E como que é nesse ambiente, né, Samira, de chegar nesse É. ambiente de acolhimento específico para o contexto do tentante, né, do que tenta o suicídio, né, da ideação suicida. É. Como que esse ser chega no hospital, né? Como é o preparo do profissional de saúde? O que Bom, você a traz para gente? gente. Bom, do que a gente do que eu vivenciei, né, e do que foi dito nos eventos de que eu participei, a princípio há esse choque, né, da luta pela vida contra aquele que quer tirar a vida. Então você vê um médico, uma equipe de, às vezes na emergência, atendendo vários casos de acidente, bala perdida, enfim, né, já que a gente está falando aqui do Rio de Janeiro, né? Ou de uma fatalidade, uma criança engasgada, alguém acidentado, e de repente chega um jovem ou chega um adolescente que tentou tirar a vida. Então ali é sentido, nos primeiros relatos que foi dito, né, pela equipe de saúde que estava presente no evento, que se sentiram assim, conflitados ali naquele momento, né, como se fosse um desrespeito, É uma bem dizer, tensão seria é um contraste, né? isso, o Um pela vida contraste, e o outro como querendo pode? A a gente está vida. aqui de todos os dispositivos, em tudo, para que se mantenha a vida na luta por um transplante de, né, por uma cirurgia ali, uma transfusão de sangue, e vem alguém e conflita, né, aquilo que é da natureza de não querer. Então, a gente também tem que ver tanto a percepção da equipe da saúde, que tem enfrentado isso e tem só aumentado, né, e é provavelmente num período de isolamento. Estamos trabalhando para que isso não aumente, né, Jussara? Estamos tentando que isso Estamos não aumente, mas é possível, exatamente. né? E também os de saúde, né? Que foi o que aconteceu de um dos casos que eu tive atendendo, justamente uma pessoa da área da saúde que estava no esgotamento físico e mental e não estava mais dando conta, né? Então, tanto essa pessoa que vai e que alguns relataram falas, né? Isso é frescura, como é que vou te atender por último depois? Fica aí, para você pensar no que você fez, né? Justamente a pessoa que mais tem feito é pensar. Justamente o que ela mais fez Verdade. no último momento foi pensar. E a E não equipe, receber, de né? repente, desculpa. Tipo, Não, claro, pode. E a equipe também, que hoje a equipe de saúde está num esgotamento total, né? Tem sido exigida, é como se toda a questão da saúde foi justamente só para eles, e eles estão no esgotamento, eles estão no isolamento, estão afastados da família. Eles são pessoas, uma coisa que parece óbvia, mas a gente tem que lembrar. São pessoas, têm suas famílias, têm seus sonhos, têm limitações, e eles também estão limitações. chegando no esgotamento.
Só que aí imagina uma equipe de saúde, né, que está lutando aí contra o vírus e contra outras coisas, porque não morrem só pessoas de Covid-19, né? Tem outras coisas que vêm acarretando, acontecendo. E essa equipe cansada, exausta, lidar com uma fatalidade dessa, né? Como vai ser esse conflito entre a equipe de saúde e um tentante do suicídio? Primeiramente vem o estigma, né? Sobre aquela pessoa que não tem o que inventar, por que você foi fazer isso, né? Nem sempre é dito, às vezes é num olhar, numa Atitude, né? procrastinação do atendimento, vai jogando, ou às vezes aquilo pode não ser relatado, né? Enfim, não acaba constando, ou a própria pessoa, né, que tentou fazer. Vai falar, foi um acidente, eu acabei errando na dosagem, ou eu me... Ele mesmo, né? A gente vê que essa pessoa acaba retornando para a emergência. Por isso a expressão do tentante, porque a pessoa que tentou e às vezes foi impedida, se não for trabalhado, não for tratado, essa pessoa vai tentar mais uma vez. E ele acaba sendo uma pessoa com uma carta marcada, né, na área da saúde e pela equipe em torno. E eu acho que precisa dessa escuta para a equipe de saúde, precisa essa orientação para o acolhimento de pessoas, né, tentantes de suicídio, né, vítimas agora vítimas do isolamento, né? Essas pessoas vítimas do isolamento, né? Como cada um vai sair disso? Que consequências vão surgir? E essa equipe também, né? Ser acolhida, ter esse psicólogo hospitalar, esse psicólogo da saúde, ouvindo essa equipe, que possa estar dando um apoio para essa equipe, que está longe da família, que está desgastada, com poucos recursos. E essa pessoa que está aí internada ou que fica um tempo retida no atendimento, esse psicólogo hospitalar está dando esse apoio, esse psicólogo da saúde, e entrando em contato com as redes, né? As redes de apoio que a gente sabe que são os CAPs, que são os RAPs, que vai entrar em contato com a família, na medida do possível, do que a saúde oferece, a saúde pública, está acompanhando essa pessoa, né? E se ela tem um terapeuta já, né, particular que vem acompanhando, tentar entrar em contato com esse terapeuta, né, tentar em contato com essas redes de apoio. Quem tiver aí da área da saúde, quiser falar sobre alguma experiência, fique à vontade para dividir, porque tem sempre as versões do atendimento público e dos relatos do que acontece também na rede particular, né? É verdade. E Uma coisa que você falou aí sobre esse meio do hospital, né? Eles estão ali com um olhar físico, né? Com o olhar do biológico. Eles não estão ali com o olhar da emoção, do psicológico, né? Eles não têm esse preparo para entender, né? Essa escuta da emoção, essa escuta da mente, do comportamento. Eles querem saber do corpo, né? Do não tem biológico, sintoma. do que está acontecendo, né? Do machucado. Então, quando chega uma situação de pessoa adoecida, com seu psicológico adoecido, esbarra no que não tem o que é da parte dele ali, né? Ele está ali machucado, mas por um fator mental, né? Por um adoecimento emocional. Então, gera, eu acho que essa tensão. Aí entra o que você falou do atendimento, não é? Que ele é estigmatizado porque ele não era tentando tirar a vida dele, que eles estão ali para lutar, para resguardar a vida das pessoas, né? Então, eu acredito que é uma reflexão muito em relação a isso, né? O atendimento ao tentante no hospital, né? Para que receba esse acolhimento emocional também. Aí o Como Cabo vai Pessoa, ser, né? Edu, é verdade, as pessoas estão usando muito, né? A parte da medicação como refúgio. Como refúgio, a medicação tarja preta, né? Muitos deles sem receita, né? É um outro que a gente tem agora no Eu acho que isolamento também, isso. eu acho que até Muitas um pessoas hábito se brasileiro, né? automedicando, né?
Muita Automedicação, né? Eu acho. automedicação em relação a remédios também. Uhum. E isso é ruim, porque, né, não combate Exato. O verdadeiramente o problema. problema ali, né? Vai A gente até colocando coisa conversou, embaixo. né, na outra live, justamente isso, né, de colocar debaixo do tapete, que essas medicações vão fazendo isso, vão anestesiando aquilo que está ali, né? Uhum. Eu ouvi uma vez de um médico, né, ele falando justamente isso, que são raras as medicações que realmente vão curar determinado problema. A princípio, elas estão ali para tirar os sintomas, né? Você vai tomar um Uhum. analgésico, você vai tirar a dor de cabeça. Mas você não Sim. tratou a raiz que causou aquela dor de cabeça. Pode ser N, Uhum. né? N razões que lhe causou dor de cabeça. Sim. Isso para a saúde mental, você vai tomar ali um ansiolítico, um psicotrópico, você vai aliviar ali uma ansiedade, um sofrimento, mas o que está realmente causando, você não trabalhou, né? E aquilo vai voltar. E cada vez mais você pode querer aumentar as doses até chegar a um Verdade. momento que possa ser E tem fatal. E é justamente sobre isso que a gente está trabalhando. os E isso, efeitos colaterais. colaterais também, que são, podem Uhum. prejudicar outras coisas também na vida da pessoa, na saúde, né? Exato. Não E a gente melhora, falou, né? né, na outra live, a gente não é contra a medicação, né? A Sim, gente não está falando fique contra, claro isso. rebatendo. Que há necessidade, sim, de um acompanhamento psiquiátrico ali, uma medicação, mas que isso não seja a principal escape, que não seja ali Uhum. a solução ali do conflito que a pessoa está vivendo, né? Porque Verdade. o remédio não vai estar ali sentado como terapeuta te ouvindo, te acolhendo, de fato te Uhum. ouvindo, né? Que uma sessão sabe como é que é, de você poder estar ali realmente sendo quem você é, falando o que você tem para falar e ser acolhido sem julgamentos, Uhum. de poder chorar, né? Que a gente chora ali na sessão, a gente É se ri, esvaziar, né? se É se esvaziar. esvaziar E quem emocionalmente ali. a possibilidade de quem puder e tiver iniciando essas ideações, esses pensamentos de por fim a sua vida, né, e tendo isso como já uma escolha, as pessoas começam a elaborar, né, isso ou aquilo, aí depois começa a ir diminuindo até chegar, vai Uhum. riscando da lista até chegar no suicídio, né, como escolha. Então a gente Verdade. orienta aqui como psicólogas que possa já estar buscando é, outras soluções, outros meios de dividir a sua dor, seu sofrimento, a sua Uhum. raiva, né? Muitas vezes sentimento de raiva. Esse sentimento de raiva precisa ser dito, precisa ser falado. Estou irritado, estou insatisfeito, não estou conformado. Dá voz a esse teu sofrimento, né? Uhum. Fala, expõe para quem tem essa capacidade de ouvir, para quem foi preparado para isso, ou para uma rede de apoio que te leve até ao lugar devido que você possa ter esse apoio, possa ter esse acompanhamento. Exatamente. Nos municípios existem, como você já falou, CAPs, né? São os Uhum. dispositivos de apoio à saúde mental. Nesses dispositivos tem psiquiatra, tem os psicólogos, tem o terapeuta ocupacional, Sim, lugar preparado para receber, né? A família também, que às vezes fica perdida sem saber para onde levar a pessoa em crise, o que fazer, aí leva para a UPA encaminhar, estressante, né? Então, todo município tem esse dispositivo, o tem, CAPS. tem. É o CAPS 2, CVV que é o CAPS também. da saúde Isso, mental, exato. e eles estão Perfeito. ali preparados para fazer esse acolhimento à pessoa de ideação suicida, a pessoa, né, em crise, ali, o tentante, eles estão ali para receber, para acolher as pessoas com essa problemática. E também a sua família, né? Prestam também acolhimento Sim. familiar, dão o suporte necessário para a família, para a Uhum. pessoa em si, né, em crise. E é importante que seja feito esse acolhimento, né, Samira, para depois Isso. as outras coisas irem se ajustando. Vocês querem É, ir fazer trabalhando. perguntas, pessoal? Porque a gente já está Gente, chegando no nosso final aqui, temos 9 minutos. Se vocês é. quiserem fazer perguntas, obrigada aí pela participação de todo mundo. Ah, Agradecer. o O Guto está com uma Guto. pergunta Oi, aqui. Existem Guto. técnicas para
A gente no está caso não falando vi, hoje sobre suicídio, né? Mas a gente pode mas falar sobre a ansiedade gente também. trabalhou sobre respiração, né, Foi Jussara, na última. na live A gente falou passada. sobre uma respiração, de você, né, respirar, Uhum. conta 10 segundos, libera, no É, momento mais de crise, porque realmente dá aquela sensação de que faltou ar, né? A é. ansiedade, num caso mais grave, no caso que as pessoas agora no período de isolamento também estão passando por essa crise de ansiedade, tentar ir para um lugar mais tranquilo, puxar esse ar, contar 10 segundos, liberar, Respirar bem né? forte, né? Bem fundo, bem longo. Fundo. E solta Se esse ar. possível, é, aqueles momentos de contato, né? Porque na crise de ansiedade Sim. a gente tem a sensação de sair, né? A gente fica, tem essa sensação de Procurar um sair. lugar para se acalmar, né? Se Respirar fundo, um lugar acalmar. tranquilo que traga paz. Se você gosta de um banho para relaxar, um momento para relaxar, você toma Uhum. esse banho. Tira esse momento para você. Tenta evitar excesso de informações, tanto visual Uhum. como auditivo. Isso acaba te acelerando um pouco mais Ruídos, até você barulhos, voltar. né? E ele tem um período, Desnecessários. né? A crise de ansiedade no pico, ela tem um período para passar. Então, ela pode passar em algumas horas, alguns minutos, e vai acompanhando, né? Se, quando ela vem, quando ela vai embora, até você poder buscar ali o apoio de quem você tem, no caso, um terapeuta ou alguém da saúde, até que você possa trabalhar essa ansiedade. E a gente quer trabalhar o quê? Não só a crise, por que que ela está vindo? Por que que essa As ansiedade está surgindo, motivações, viu, Guto? né? Que fenômeno tem Isso, motivado aí, né? Esse disparo emocional. E a morte, né, Samira? Tem alguns tipos de ansiedade que exato. despertam esse sintoma. A pessoa geralmente diz que vai deitar para dormir e parece que ela vai ter alguma coisa ali, que ela vai sucumbir, né? Que ela vai passar mal até morrer. Então, E é não vai, importante estar né? notando esses sintomas e procurar um profissional também, né? Procurar um psicólogo aí na sua Sim, cidade, alguém que possa te ajudar a resolver é. esses Ó, o fenômenos Guto aí. falou, a pessoa que vem a se suicidar, ela quer acabar com a dor e não com a vida, né? Bom, geralmente, né, dos casos que têm surgido, justamente vem essa queixa de uma dor, de um sofrimento, pode ser qualquer um, né, direcionado à pessoa, e ele quer dar um fim a isso. E surge essa possibilidade dessa finitude, né? E não com a vida. E é por isso que o tratamento terapêutico, para que possa entender melhor, Guto, né? O que a pessoa Sim. quer, qual escolha ela quer tomar, como ela está sofrendo, sobre que circunstância, como pode Ou ser fugir, trabalhada essa né? Essa dor. dor pode ser uma fuga também de um problema, de uma Exato. situação. São vários Espero, os motivos, né? O desespero, a é, dor, o sofrimento, a angústia, desamparo, a desamparo, angústia existencial, abandono, não é? Podem todas, ser são sentimentos de várias. rejeição, podem ser vários fatores, né? Então, a gente, em Exato. psicologia, a gente prima pelo trabalho da vida, né? Pelo trabalho do caminhar com a Sempre. pessoa, para que a pessoa consiga enxergar outros caminhos, outras possibilidades diante do que está acontecendo com É. ela. Espero que tenha te respondido, Guto. Se tiver mais alguma dúvida, pode colocar aí. Gente, a gente Quanto... tá terminando? Como é que tá o já está tempo? alguns É. minutinhos, 4 minutinhos nós temos. Eu vou tentar resumir rapidinho da pós-venção. Não sei se vai dar tempo. Temos. Faltou tanta É, coisa, né, Samira? Passou rápido. A gente não tanto. falou do Ai, luto, meu... da família no luto. Vou tentar dar uma resumida. Não sei se qualquer coisa a gente faz uma. Que é a questão da Sim. família lutada, que a gente não pôde falar, Uhum. dessa família, né? Que usada. Muitas famílias acabam tendo até que se mudar do bairro, marcado, né, como a família da pessoa que deu fim à vida, a família que não acolheu, a família que não ouviu, né, aquela casa que não teve amor, acaba tendo esse estigma com a família São situações. e, e acaba, né, infelizmente, de dados científicos que a gente tem tido, surgindo novos acontecimentos nessa família. Acaba sendo como um gatilho, né, para que isso ocorra novamente na família. A gente também quer falar muito dessa família lutada, mas não vai dar tempo. Dessa família, que também precisa ser vista, menos estigmatizada, respeito por essas Mais famílias, acolhida, né? mais acolhida.
né? E essas pessoas, às vezes, que cometem suicídio, a família acaba meio que escondendo isso, né? Tem aquele tio que ninguém fala sobre ele, aquele primo que ninguém quer tocar no assunto, porque tomou a decisão de pôr fim à vida e ela acaba sendo a história apagada, né? Tem isso da história dela ser apagada. E a gente tenta numa próxima tentar, né, falar um pouco dessa família lutada. Pois é, Infelizmente não deu muito exatamente tempo. isso. É trabalhar acolhimento familiar, né? É uma angústia também muito grande, é Isso. um luto totalmente diferente, Sim, né? É exatamente. um luto muito Que a cheio de culpa acaba dor, caindo, a culpa cai sobre a família. e porque eu acho que junta a perda da pessoa com o Com entendimento de que foi a certeza. pessoa que escolheu aquilo para ela, né? São duas coisas Uhum. em uma só. Ter que aceitar a escolha da pessoa em tirar a sua própria vida e ter que aceitar a perda dessa pessoa no meio familiar, né? Exato. Então, eu acho que é muito diferenciado, muito difícil, Sim. né? Muito cheio de E, questões e abertas que não se fecham, né? São muitas numa essas situação rupturas, só. né? Essa ruptura que vai surgir na família, esse Uhum. estigma que vai surgir na família, como a sociedade vai ver, né? A Adriana, né, botou que é muito difícil, o Caco Pessoa, né, diz, fica uma Sim. pergunta sem resposta, né? Realmente, a Uhum. pessoa fica sem saber. E casos que têm acontecido é que geralmente, né, antigamente tinha essa ideia de que a pessoa deixaria uma carta, explicaria o motivo ou deixaria um sinal, e coisa que não tem acontecido hoje, né? Deixado cartas, não tem deixado Exato. sinais, e essa família fica nessa angústia. Então, por isso que a gente fala, né, na nossa abordagem sobre o fenômeno de cada um, como ele se mostra, a existência de cada um, como é essa relação dele com o outro, como essa família se relaciona, como é esse contato, como é feita essa linguagem entre eles, né? A percepção de sentimentos, a elaboração dos sentimentos. E isso dá até pena ter que resumir tão rápido, né, Gil? Mas, É. enfim, o que a gente tentou trazer um pouco é sobre isso, a possibilidade. Há um lugar para você falar, um lugar para você ser acolhido. Essa dor realmente pode existir, não é apenas um pensamento imaginário. Você tem um lugar de escuta, a gente colocou aí um telefone, né, do CVV, que é 188, se caso você não tiver um terapeuta, se caso você não tiver uma rede de apoio. É, a importância dessa de ouvir, de acolher, sem julgamentos, né? Sem minimizar a dor do outro, sem diminuir. E, Sim. enfim, a gente tentando resumir, né? Na E medida do possível. conversar, né? Tá aberto para conversar sobre suicídio, sobre a morte, sobre o que permeia tudo isso, não é? É uma Exato. conversa com você, as crenças, né? As concepções. A gente precisa passar por cima disso, né? A gente precisa olhar para o Sim. suicídio, para o tentante, para O a pessoa que sobrevivente, né? comete o Tivemos ato, ainda esse. e o Ainda sobrou esse, sobrevivente com né? outro Temos olhar, o né? Um sobrevivente olhar que de fica acolhimento. estigmatizado, né? Às vezes com a Exato. marca, né? Que ele fica no corpo, ou com a marca que às vezes é psíquica, marca histórica, A gente marca precisa moral que encerrar. fica. A gente precisa Ai, tá encerrar, acabando. Samira, infelizmente. Gente, Gente, obrigada. por vocês estarem com a gente. É, Até a próxima. Entrem em contato aí com a gente se precisarem de mais informações no nosso sim. direct, Me viu? sigam lá em Obrigada, Samira. Psicologias e Um Saúde. Me beijo sigam lá. grande. Beijo. Preciso desligar para salvar. Obrigada. Tchau, Ju. Tchau, gente. Boa noite.